A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017. Agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é Novembro Azul, conscientização em relação à saúde do homem. Estamos em novembro e é uma campanha aí do Ministério da Saúde que os homens prestem mais atenção em relação à sua saúde, principalmente no que tange ao câncer de próstata. Para falar sobre isso, recebemos aqui no programa o enfermeiro e professor Eduardo Cruz. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Uniamérica em Ação. Boa tarde, Raíssa. É um prazer estar aqui e conversando com vocês. Vai ser muito bom. Ótimo, excelente. Acho que a gente vai esclarecer bastante coisa aqui para a galera sobre esse tema. Quais são as dificuldades e perspectivas da equipe de saúde nas campanhas de Novembro Azul? Então, Raíssa, primeiramente boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E assim, todos os anos a gente se depara com bastante controvérsias, né? Em todas as campanhas de Novembro Azul existe bastante mitos, existe bastante dúvidas e principalmente receio por parte dos homens de o que acontece, né? O que tem que se fazer. Primeiramente nós temos um impasse cultural aí. Os homens, historicamente, estão na frente da família, eles se sentem como seres que não ficam doentes, né, que são responsáveis pela casa, esposa, filhos, podem adoecer, podem se cuidar, mas eles não, eles são como se fossem intocáveis. E aí que todos se enganam, né, os homens também adoecem e, infelizmente, as doenças têm se manifestado a nível de Brasil, né, têm se manifestado cada vez mais de forma muito abrangente, de forma muito significativa. E esse diagnóstico tardio, que tem sido o grande impasse, né, desses tratamentos, é que está dificultando e está levando vários e vários óbitos hoje no nosso país e matando homens, né? Então, o nosso maior impasse é esse, é acabar com o preconceito, é fazer com que os homens entendam, né, um pouquinho sobre educação em saúde, sobre prevenção e busca as unidades. Outro impasse nosso também, né, é que por culturalmente as mulheres e as crianças frequentarem mais as unidades de saúde, as próprias unidades, as atuais equipes são mais assim, digamos, tem mais desenvoltura e mais preparo em lidar com as mulheres e as crianças. Se a gente for visitar uma unidade hoje, ela vai ter decoração de Outubro Rosa ainda, vai ter toda enfeitada. Então, assim, é necessário que as equipes de saúde também se preparem para atender esse público, que é o público masculino, né? É necessário, assim, saber abordar, saber como questionar, saber buscar, investigar, mas olha, quais são os hábitos de vida, porque qual foi a última vez que você teve uma consulta com o profissional da saúde, valendo ressaltar que é muito comum homens de 30, 35 anos que foram uma ou duas vezes ao médico, na vida toda, né? E isso é muito grave. E outra coisa também, é importante que a nível de atenção primária, não só em Foz do Iguaçu, mas no país todo, que tem um horário acessível para os homens, não é? A primeira coisa que eu ouço nas palestras é que, olha, eu pensei em ir numa unidade de saúde, mas ela só funciona de manhã e à tarde, e é o horário que eu trabalho. Então, assim, pessoal, equipes de saúde, vamos funcionar em horários que sejam acessíveis para os homens, né? Vamos fazer um sábado à tarde, né? Um horário que eles possam buscar, que tenha adesão desse público. Então, respondendo a sua pergunta, acho que esses são os nossos principais desafios na campanha de Novembro Azul. E as perspectivas é que a gente supere essas lacunas, né? Que não fique tão difícil alcançar o público masculino e superar todas essas controvérsias, esses mitos. Cuidar da saúde do homem também é coisa de homem, né? Não deve se apegar a qualquer tipo de preconceito, a qualquer tipo de dúvida. E as equipes de saúde como um todo se unir frente a essa campanha que é extremamente importante. Você falou, né, da questão cultural, eu acho que ela é difícil, né, para todo mundo, inclusive para as equipes, né? Então, porque todos os indivíduos aí fazem parte de um contexto cultural aí em que o homem tem uma figura toda idealizada, né, do sexo forte. Isso. Exatamente, né? O sexo forte é aquele que não precisa de remédio, aquele que, né, às vezes não ele é responsável pela casa, não pode adoecer, né? E eles mesmos crescem com essa cabeça, né? Aquela coisa, o homem não chora, o homem não tem que ser durão, o homem é carne e osso, o homem também adoece, né? A gente também tem que preocupar com a saúde. É importante as esposas, os filhos, os amigos, lembrar isso aos homens também, né? Que eles também são seres vivos, não podem se criar nessa cultura
de que são intocáveis. Legal. E é legal que essa campanha, você falou do preparo, né, da adaptação que as equipes de saúde precisam fazer. Então é legal que é uma mudança sendo proposta para todo mundo, né? Exatamente. Para os homens, para a equipe de saúde, para a sociedade inteira olhar, às vezes, por exemplo, com mais atenção para o câncer de próstata, para a saúde do marido, de todo mundo e de si próprio, né? Eu percebo que é uma mudança cultural e para todo mundo, né? Exatamente. O que a gente trabalha muito hoje é na própria graduação dos futuros profissionais. Lá na Uniamérica, nos cursos da área de saúde, específico na área de enfermagem, a gente já prepara o acadêmico para saber abordar, né? Fala assim, olha, futuras enfermeiras, vocês vão ter que saber trabalhar com homens numa unidade básica de saúde. Saber como abordar, saber preparar o contexto, a unidade ali como um todo, para que eles se sintam confortáveis e confiem em vocês, né? É importante esclarecer para a população que, independente se é um enfermeiro, se é uma enfermeira, a gente tem que ver um profissional ali, extremamente qualificado e capacitado para atendê-lo e realizar um exame, né? Eu ouço de próprias mulheres, eu nunca que eu vou fazer um preventivo com um enfermeiro homem, né? Mas espera lá, ele é um enfermeiro, né? Ele é um profissional capacitado para estar ali. A gente tem que quebrar esses paradigmas, esses tabus, para que a gente possa focar em um só, que é a prevenção da saúde. Entende? Então, isso tudo envolve a questão cultural e o contexto. Então, assim, é importante esclarecer para a população. A nível de SUS, gente, assim, os profissionais que estão ali são profissionais qualificados. Então, homens, vocês vão deparar com enfermeiras, mas são enfermeiras qualificadas, né? Então, vejam elas como profissionais. Entende? Então, é uma questão ética, né? Isso, todo um cuidado. Exatamente. Foram formadas para cuidar do ser humano, né? Independente se ele é homem ou mulher. Ou se ele é conhecido, porque às vezes você vai no bairro, postinho no bairro, aí você vai, o enfermeiro, é o cara que mora ali, mas ele vai saber, ele vai ver, mas ele tá ali como profissional, né? Exatamente, ele foi preparado para estar ali, né? Então, tem muito tabu ainda, em ambos os lados, tanto as mulheres quanto os homens. Os homens se sentem muito receosos, como uma enfermeira vai fazer algum exame, quando vai fazer uma coleta de dados, de históricos, né? Relatar a vida sexual é muito difícil para muitos homens, né? E assim, gente, a nível de saúde, a nível de trabalho de saúde, esses tabus não podem existir. Eu sei que é muito difícil, né? Você comentou a questão de bairro, que tem muito bairro pequeno em Foz, né? Mas a gente, como eu já falei, a gente não pode esquecer que são profissionais qualificados, né? Então, assim, homens, que deixem o receio de lado, né? Não é feio ir na unidade básica à tarde, né? Fazer um exame que, por mais estranho, constrangedor, né? Ou comprometedor que seja, a gente tem que focar na saúde, né? E deixar esses tabus de lado, deixar a questão cultural também um pouquinho para lá, esse hábito cultural que prejudica o serviço, né? E focar num só. É legal, e a gente percebe que essa questão cultural, ela atrapalhou a questão da saúde muitas vezes, né? Pessoas que não tomam vacina por ter um mito que a vacina isso, a vacina aquilo, ou às vezes não tomar um determinado remédio, porque pode ser, né? Então, às vezes eu percebo que esses mitos, não só na questão do homem, né? Mas eles atrapalham muito, né? A gente esteve aqui com a professora Priscila, também da Uniamérica de Enfermagem, e ela comentou bastante isso, assim, sim. Até da vacina da HPV, que ela comentou, a gente estava falando de Outubro Rosa na época, né? Então, a gente percebe que a questão cultural, ela ainda pega muito e atrapalha a manutenção da saúde, não é? Ela pode ser benéfica e também, muitas vezes, ela pode ser prejudicial, né, para o nosso serviço. O que cabe, Raíssa, é muito importante, é a gente formar uns profissionais que saibam como lidar com essa população. A gente não vai conseguir de uma hora para outra mudar a população. O que a gente pode fazer é intervir através da formação dos futuros profissionais da área da saúde, né? Falar assim, olha, gente, vocês vão lidar muito com questões culturais, vocês vão lidar muito com hábitos de vida, né? A gente também não pode simplesmente excluir toda essa questão da vida de um cidadão. Não, a gente tem que, o quê? De alguma forma, com as intervenções corretas, conciliar essas questões culturais de cada cidadão com os hábitos saudáveis, com aspectos de prevenções de saúde, né? Que é a forma mais viável de a gente trabalhar. Então, é um desafio, né? É um desafio formar os atuais profissionais da área da saúde com essa mentalidade, né? Abraçando todo esse contexto da população brasileira, que é extremamente mística, né, nessa questão cultural. E assim, Raíssa, não é só o Novembro Azul, ele é mais específico, mas as outras campanhas também a gente sofre com isso, né? Questão de vacina, porque essa vacina vai me dar alergia, né? Tanto que a gente sofreu com a vacina da dengue. O estado do Paraná foi o primeiro estado do país, da América do Sul, a trazer a campanha gratuita, né, da vacina da dengue. E assim, eu ouvi todo quanto é tipo de história, né? Tinha gente que dizia que era teste. Então, aí assim, não é uma coisa absurda, né? Porque assim, gente, qualquer vacina no país, né, no Brasil, ele tem que passar por todo um protocolo da Anvisa,
Né? Por que o Paraná foi o primeiro? Porque o Paraná foi o primeiro a fazer a compra dessa remessa, né? Foram 500 mil lotes dessa vacina da dengue e a gente teve que trabalhar com um número específico, né? O Paraná é uma população bem maior que isso. E, assim, o principal, também, toda a campanha, qualquer serviço de equipe de saúde, é a educação em saúde, né? Explicar, orientar. E, assim, profissionais que estão nos ouvindo, eu sei, a gente sabe que é difícil, né? Assim, é cansativo, mas é um desafio da nossa área. Né? Educação em saúde cabe a todos os profissionais da área de enfermagem, os enfermeiros devem realizar, é obrigação dos enfermeiros orientar a população, busca as unidades básicas de saúde, pergunte aos enfermeiros e enfermeiras, mas como é que funciona o Novembro Azul? Né? O que tem que acontecer? Nossa, mas olha, meu filho está com a vacina atrasada, como é que eu faço para atualizar? Entende? A gente está ali para promover a saúde, né? Então faz parte do nosso contexto de trabalho a educação em saúde também. Excelente, muito bom. Focando agora na questão do câncer de próstata, né, mais especificamente, quais são os índices, que tipo de dados a gente tem aí que mostra a situação do câncer no Brasil? A população desconhece, né, muitos da população desconhece, mas a nível de Brasil, Raíssa, assim, nós temos a cada 8 minutos um diagnóstico de câncer de próstata. Isso são dados do INCA, 2017. Né? Instituto Nacional do Câncer do Brasil. A cada 40 minutos no Brasil nós temos um óbito. Um homem morre com um diagnóstico de câncer de próstata. E muitos desses óbitos são diagnósticos tardios. Só porque não realizaram um exame, não buscaram atendimento de saúde. E assim, e são óbitos que ocorrem em regiões, né, urbanas do país. Então, assim, nós não somos realmente um país de primeiro mundo, mas nós também não estamos tão inferior a isso para que nós temos óbitos de uma doença que existe tratamento e existe cura. Né? Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura chega a quase a 100%. Entende? Então, assim, a gente não pode tratar isso como algo normal, isso é algo alarmante, né, a nível do nosso país. A nível de Brasil, um óbito a cada 40 minutos é algo muito sério, né? E assim, ainda falando de índices, a região sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão no ranking de diagnósticos de câncer de próstata. Mas por que nós, né? Existem alguns estudos recentes, nos últimos 5 anos, que comprovaram que o consumo de carne vermelha e de gordura em excesso tem sido um fator de risco para o câncer de próstata nos homens. Pois é. E a nível de Brasil, nós temos na região sul, Rio Grande do Sul, campeões em costelão de chão, né? Come bastante carne. Do churrasco. Exatamente, né? Eu acho que o sul todo, né? Paraná também come muito churrasco. Então, gente, infelizmente, até anos atrás, nosso único fator de risco era a idade avançada, né? Homens com 80 anos ainda têm a chance dobrada de desenvolver o câncer de próstata. Mas novos estudos estão surgindo e estão comprovando, né? Uma prova disso é que os japoneses, no mundo todo, são os que menos têm câncer de próstata, porque eles consomem mais carne branca, né? Nossa, ou quase nada. Exatamente. Né? Então, assim, o Brasil ele come bastante carne vermelha, a região sul é a que mais consome, e por si só, consequentemente, nós também estamos no ranking do câncer de próstata no nosso país. Nossa, realmente, esses dados são bem preocupantes, muito sérios. E é por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre isso, né? Falando com os nossos ouvintes, tentando esclarecer. E justamente essa informação em relação à carne vermelha, bem como você falou, são estudos recentes. Exatamente. E é algo pra gente ficar mais alerta, atento, né? Uhum. E assim, sempre vamos pegar um gancho, né, gente, que há bons hábitos alimentares, falando aí para os homens, né, é prevenir para várias doenças, não só para o câncer de próstata, né? E a gente sabe que, nossa, quem não gosta do churrasco, do bom churrasco, da boa cerveja gelada num domingo com a família, mas assim, gente, tudo tem que ser muito moderado, né? Com a avançada idade, o metabolismo vai mudando, a retenção de gordura aumenta, então o triglicerídeo, as gorduras ruins também aumentam no nosso organismo. Então é extremamente necessário existir um controle na alimentação. O consumo de carne vermelha, o consumo da gordura da carne, ela é extremamente prejudicial, não só para o câncer, né? A gente conhece o infarto, a hipertensão arterial, né? São doenças assim que a gente sabe que existe controle, dá para viver, mas ninguém precisa ter. Não é algo que a gente tem que lidar como normal, né? Então, assim, todo esse contexto, um simples ato de cuidar da alimentação já pode prevenir para várias doenças, como eu falei para vocês hoje, o próprio câncer de próstata, né? Tá aí a dica, né? O alerta aí para a população, para todos os homens, para todas as famílias que estão nos ouvindo, para prestar mais atenção nos hábitos alimentares e ir com mais frequência às unidades básicas de saúde, procurar com mais frequência, fazer um check-up, ver se está tudo certo, né? Principalmente os homens que tendem a ter menos cuidado com isso. Exatamente.
Muito bom, então estamos aqui conversando sobre a saúde do homem com o professor Eduardo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, agora são 16 horas e 48 minutos. Estamos aqui falando sobre a conscientização em relação à saúde do homem, agora do Novembro Azul, campanha do Ministério da Saúde. Estamos aqui com o professor Eduardo Cruz. Professor, qual realmente é o grupo de risco em relação ao câncer de próstata? Interessante pergunta, Raíssa. Na verdade, assim, existem muitos mitos, né? Eu ouço relatos de vários homens, assim, eu nunca tive um caso na família, né? Então nunca vou ter, isso passa longe de mim, né? Nunca ouvi falar de câncer aqui por perto. E assim, gente, de forma bem clara, né? O câncer não escolhe. Não dá para dizer, nossa, dessa família nunca vai ter câncer, né? O câncer começa com uma simples célula cancerígena, que ela tem o seu DNA modificado, e ela cresce de forma alarmante, ela cresce de forma descontrolada. Esse é o grande problema do câncer, de todos os cânceres, ele é descontrolado, descompensado. Não há nenhum fármaco hoje que consiga controlar a célula mutada, que é a célula cancerígena. E assim, o grupo de risco, então, é qualquer homem, né? Os homens afrodescendentes são um homem forte, grupo de risco, né? Homens com maus hábitos alimentares, né? Como a gente já comentou da carne vermelha antes do intervalo. Homens acima do peso, tá? Homens assim que não praticam atividade física, que não fazem exames regulares, né? Então acima do peso, não fazem atividade física, então já tem uma propensão, né, a ter o câncer de próstata. Entre outros, se você tem um caso na família, geralmente me perguntam muito assim, mas foi minha mãe que foi um câncer de mama. Gente, essa herança, né, essa predisposição, ela não vai determinar o tipo de câncer, ela simplesmente vai determinar uma predisposição para o câncer. Então, se você teve qualquer caso na família de câncer, qualquer tipo de câncer, você já tem um fator de risco, né, para ter o câncer de próstata por si só, isso para os homens. E qualquer homem com idade igual ou acima de 80 anos, ele tem a probabilidade dobrada de ter o câncer de próstata. Então a chance dele aumenta ainda mais. Por quê? Porque em geriatria a gente já trabalha que a próstata por si só aumenta um pouco de tamanho com o passar da idade do homem, né? Então isso é algo da anatomia mesmo, da anatomia masculina. Então a tendência é ainda mais o homem desenvolver o câncer de próstata. Claro, ele só vai ter o câncer, né? O câncer só vai se manifestar se ele não tiver se ele não tiver cuidados de saúde, né? Eu vou procurar um profissional, não realizar exames. Mas falando de grupo de risco, são todos esses que eu pontuei para você. E é um grupo relativamente grande, né, Eduardo? Exatamente. E a gente vê que a população a população mais velha, né, tende a ficar cada vez maior com o passar do tempo. Então tá aí conscientizações como esse tipo, né? Exatamente. Importante frisar que o país já é considerado, o Brasil já é um país considerado um país idoso, né? Nossa, já? Exatamente. A economia que mais sofre com isso. Com certeza. Mas também é um desafio muito grande para a área da saúde, né? Nós temos que nos qualificar ainda mais para lidar com essa massa de população idosa que está por vir e as características peculiares. Uma dessas é o câncer de próstata, que infelizmente está sendo sinônimo da terceira idade masculina. Bom, então, quais são os tipos de exame diagnóstico que os idosos ou os homens, de maneira geral, precisam fazer para saber se eles têm a doença ou como que está a saúde da próstata de uma forma geral? Então, Raíssa, assim, de forma bem clara, são 2 exames que os urologistas, né, os médicos da área, eles solicitam para que tenham um diagnóstico claro do câncer de próstata. O primeiro é o exame de TSA, eles utilizam essa sigla porque se refere a um antígeno que é específico da próstata. Então, em qualquer patologia associada à próstata, esse antígeno vai estar manifestado nos exames de sangue, né? Porém, o diagnóstico claro de qualquer alteração da próstata, de qualquer alteração morfológica desse pequeno órgão, que é a próstata, é o exame do toque que realiza. Mas aí que vem aquela bomba de mitos, de controvérsias da população masculina. De forma bem clara, todos os homens, famílias que estão nos ouvindo, né? O exame, o toque, né, gente, que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, ele é muito simples. O tempo estimado é geralmente de 20 minutos que ele leva, no máximo, né? Ele é muito rápido e é para ser prático. Então, quem estiver nos ouvindo agora, basta tocar a ponta do nariz e é exatamente o que o médico vai sentir ao examinar a próstata. Ele tem que ter esse mesmo tamanho e essa mesma desenvoltura. Se qualquer alteração, ele já tem que... né, aí tem que se trabalhar. Essa próstata está aumentada.
E é importante frisar, muitos homens até me perguntam nas palestras, mas o que faz a próstata? Eu posso tirar, então, para não ter mais problema, igual as mulheres, né, tirar as mamas? Olha, a gente não aconselha, pelo menos homens que estejam com a idade fértil, né, que sejam jovens, porque qual que é a função da próstata, para quem desconhece? Os nossos órgãos reprodutores oficiais são os testículos, né? Os testículos que produzem o espermatozoide. A próstata, ela vai simplesmente liberar um líquido que vai proteger os espermatozoides, né? Toda uma natureza do corpo humano. Então, seria o conhecido que a anatomia chama de sêmen. Então, a próstata tem essa função de produzir o sêmen. Então, gente, ela é totalmente vital para o nosso organismo. Então, a próstata tem função, sim. E ela tem que ser cuidada também, tem que ser avaliada. E, então, resumindo a que você me perguntou, Raíssa, os exames têm que ser esse. O TSA, geralmente, grande parte dos médicos solicitam os dois, né? É realizado, todos os anos os homens devem realizar, homens acima de 40 anos, assim como as mulheres acima de 35 já começam a realizar o Papa Nicolau, né? Os homens devem ter esse compromisso com a saúde, né? Muitos homens responsáveis que eu conheço, eles fazem o check-up por ano. Isso é muito bom, né? Eles já fazem o exame do toque, já fazem exames gerais de sangue. Gente, não é difícil, não é complicado, né? Basta querer. Muito bom. Já que você explicou, foi muito legal você explicar a função da próstata, porque realmente a gente fala câncer de próstata, mas o que é próstata, né? Ela fica ali naquele lugar e o que ela faz no organismo, né? Eu acho muito, muito interessante. Aproveitando o esclarecimento, o homem que tem um câncer de próstata ou que tem algum tipo de patologia na próstata, afeta a questão fértil dele? Ele não consegue ter filhos por ter esse tipo de problema? Então, na verdade, assim, ela vai trazer, quando o câncer se manifesta, ele já traz alguns outros sintomas, né? Durante o tratamento, dependendo do grau de comprometido que esteja aquele órgão, né, ele vai comprometer a sua função. Então, vai comprometer sim a vitalidade dos espermatozoides. E agora as pessoas devem estar se perguntando, mas por que tem que proteger os espermatozoides? Falando da nossa natureza humana, gente, quem lembra das aulas de ciência, lembra que o espermatozoide até chegar no óvulo ele tem um longo caminho. E o canal vaginal, ele é um canal extremamente ácido. Então, a nossa natureza humana é tão perfeita que ele produziu esse líquido, que é o sêmen, que protege, que facilita o caminho do espermatozoide até a chegada no óvulo, que tem a fecundação e que a mulher fique grávida, não é mesmo? Então, quando está comprometida a função da próstata, os espermatozoides não vão conseguir fecundar. Então, já vai estar, se é um homem jovem, né, que tem a vida sexual ativa, ele já tem interesse de ter filhos, se ele tiver com um diagnóstico de câncer de próstata, ele precisa primeiro se tratar, né, trazer a saúde deste órgão para que ele consiga futuramente, né, ter filhos, ter uma vida totalmente normal. Tá aí, mais importante ainda para os homens que estão nessa fase, né, que de repente pretendem ter filhos, estão nessa fase mais ativa em relação à sexualidade, de procurar e fazer os exames preventivos. Exatamente, não é? Mais um apontamento nosso quanto a essa questão. Muito bom. Você tinha falado dos sintomas, você já citou várias vezes, mas existem sintomas do câncer de próstata? Existem coisas que eu consigo perceber em relação à doença antes de fazer os exames? Legal que você pontuou, Raíssa. É extremamente importante frisar para a população que, diferente de outras doenças que a gente está acostumado a lidar, rinite, sinusite, né, os cânceres por si só costumam ser assintomáticos. O que é assintomático? Ele é ausente de sintomas nos seus estágios iniciais. E esse é o grande problema dos nossos serviços de saúde atuais. Por quê? Porque a população brasileira hoje, ela ainda traz, lembra, no comecinho da matéria a gente estava falando sobre algo cultural, esse é mais um ponto cultural. As pessoas tendem a procurar o serviço de saúde só quando precisam. Tem a que a gente chama de método curativista. Só procuram o serviço de saúde para buscar cura do problema, a cura da doença. E não é assim que deve ser. É muito mais fácil, é muito mais barato para o próprio SUS trabalhar com a população com a prevenção do que deixar chegar a doença e daí se manifestar e aí procurar um atendimento de saúde. Melhor, né? Para todo mundo procurar. Exatamente. Então, assim, não dá pra gente deixar o câncer se manifestar, ainda mais falando de um câncer que inicialmente não tem sintomas. Quando o câncer se manifesta, ele já começa a prejudicar a próstata, os sintomas peculiares são dor ao urinar, né? Ou a urina com aspecto amarelado, que a gente chama de pus, né? Porque dependendo do tumor benigno, importante frisar que o câncer de próstata é um tumor benigno, né? Ele já pode entrar um processo infeccioso, então vai produzir pus, às vezes também até sangue na própria urina em jato, né? E a própria impotência sexual também muitas vezes está associada ao câncer de próstata.
isso é importante frisar quando no estágio tardio, né? Nos estágios iniciais não tem sintomas do câncer de próstata. Então, às vezes, a pessoa pode ter aí... Exatamente. E quando descobre por meio desses sintomas, já aí pode ser bem tarde, assim, né? Exatamente. Tem tratamento também, mas assim, é muito mais complexo para os profissionais da área da saúde. Vai ter que ter intervenção cirúrgica, pode trazer sequelas, a própria esterilidade, foi algo que a gente pontuou aqui. E não tem por que deixar acontecer. Se existem exames gratuitos, né? Existem muitos países no mundo hoje que não existe saúde pública, né? A saúde é paga, e é paga de forma direta, né? Nos Estados Unidos hoje você não entra se você não pagar o acesso à saúde lá, né? Exatamente. Então, assim, se todos os bairros têm uma unidade básica de saúde, tem profissionais, dá para agendar, por que a gente coloca tanto tabu? Por que a gente dificulta tanto, né? E quais exames podem ser realizados já na unidade básica? Isso, bem interessante. O exame a consulta com o urologista não vai acontecer na unidade básica, ela vai acontecer através do encaminhamento, né? O que os homens podem estar realizando? Eles podem estar buscando as unidades básicas de saúde mais próximas da casa de vocês, essas que os filhos, as esposas vão, ou as mães costumam ir. Provavelmente o profissional da estratégia da saúde da família, ele vai já ter todos os dados deles ali, né? Então eles simplesmente vão com documento de identidade ou cartão SUS, né? Se tiver o cartão SUS, melhor ainda, para o profissional já facilitarem todo o cadastro lá. E de imediato, os homens já podem estar realizando os exames de triglicerídeo, exames de HGT, que é o exame que a gente pode levantar a suspeita da diabetes, né? Não traz o diagnóstico, mas se o homem tiver de jejum e fizer esse exame do HGT e tiver com um índice de glicose no sangue muito alto, já vai ter uma suspeita muito grande, né? Exames gerais de sangue, a consulta com o enfermeiro e com o médico da unidade já vai poder encaminhar eles para outros especialistas, um deles é o urologista. É importante frisar para a população que isso é tudo gratuito, né? E assim, não tem por que a gente criar tanto tabu, não tem por que a gente dificultar tanto um serviço que é para toda a comunidade, é para os homens, né? Um mês especial para se dedicar, para atender essa população que é extremamente ativa na comunidade. Excelente! Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Acho que a gente ajudou muita gente aqui hoje, né? Esclarecendo, né? Sobre essa pesquisa. Muito obrigada pela presença e volte sempre que quiser. Com certeza, eu que agradeço, Raíssa. Então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Lembrando que dia 15 de novembro acontece o primeiro torneio de skate na Vila, às 9 horas da manhã, na pista do ginásio Costa Cavalcante. A inscrição são 2 kg de alimento não perecível por atleta. Amanhã estamos de volta às 16h30. Muito obrigada pela audiência e até mais!